Pessoal, e para quem não conhece, não sabe onde é que é a rádio, aqui em cima, ó. Aí tem a escada aqui do lado, você que precisa de uma utilidade aqui da rádio, né? Tem uma escada aqui. A gente vai subir aqui para mostrar para vocês onde que fica, né? Bem certinho. E aqui a recepção da rádio. É com imensa honra que trazemos você que acompanha mais uma vez aqui em Rio Negrinho para contar mais uma história que já ultrapassa 7 décadas, né, Carla? Com certeza. A gente está aqui hoje com a Carla, falando aqui da rádio Rio Negrinho, que agora, em 25 de agosto desse 2024, completa seus 76 anos de existência. Uma história que se mistura também com a história de São Bento do Sul, já que sua concessão saiu na época em que Rio Negrinho era distrito de São Bento do Sul. Você sabia? Sim. Olha só, né? Então, a maioria do pessoal ali, maioria não digo, mas boa parte do pessoal que está assistindo não sabia que os mais novos, principalmente, não sabiam que São Bento era um distrito de... Rio Negrinho era um distrito de São Bento, assim como Piraberaba, de Joinville, né? E vice-versa. Sim. E eu quero agradecer aqui a direção geral, sendo representada hoje pela Carla aqui. Então, Carla, obrigado por estar recebendo a gente aqui, viu? Desde a boa recepção que a gente teve no telefone ali. Obrigada. O espaço aí. Agradeço a oportunidade aí a passar um pouco mais da continuidade do trabalho da nossa emissora, né, ao canal do John. Eu que agradeço aqui você estar recebendo a gente, né, tirando um pouquinho da rotina, né, e eu não posso deixar também de agradecer ao Érico Nagorski, né, que ele que fez esse documentário, e que ele gravou em 2009 a versão original desse documentário, que traremos alguns trechos, agradecer a ele que permitiu, né, disse que podia usar como quisesse, e a gente está aqui então usando, né, contando a história dessa casa aqui, e nós do canal John atualizaremos esse conteúdo 15 anos depois, já passa o tempo, né. Com certeza, 15 anos depois, trazendo do AM agora pro FM. Isso, e internet, né? Isso mesmo. Pro mundo inteiro, né? Eu sou o John Lud, seu contador de história, junto com a Carla. Agradecer o Luciano, que está na condução, o nosso cameraman. Hoje estamos chique, temos cameraman, né? Uma ocasião como essa aqui. Então eu peço que você se inscreva, deixe seu like. Durante o vídeo vai estar aparecendo o QR Code, que você pode acessar o site aqui da rádio também. Também. Vamos conferir então essa história? Vem com a gente. Vamos lá então. Rádio Rio Negrinho, YR4, 1570 kHz. Bom, pessoal, a gente interrompe aí o início do nosso vídeo. Esse vídeo aqui, que vocês estão vendo aí no nosso cenário eletrônico, né? Essa imagem está estabilizada aí. Esse vídeo já estava pronto desde o início do mês de agosto aí, né? Que a gente teve lá no final do mês de julho gravando com eles ali. Já mando um abraço mais uma vez para a Carla e todo o pessoal da rádio aí, né? Os novos proprietários. E ocorreu que a rádio foi vendida nesse período enquanto a gente editava esse vídeo. O vídeo já estava pronto, baixamos ele novamente para incluir essas novas informações a respeito da nova diretoria aí, que a rádio foi vendida aí para empresários de outros estados aí. Então, durante o vídeo vocês vão ficar sabendo quem são eles. E em breve a gente vai estar fazendo um novo vídeo aí, entrevistando, quem sabe, eles ou o novo coordenador aí, né? Então, já faço votos aí de que tudo corra bem, que tudo dê certo aí. E o canal John estreita esse laço aí com vocês, e se precisar, a gente vai lá fazer um vídeo também. Grande abraço a todos da nova rádio Rio Negrinho aí. E feliz aniversário, né? Porque hoje, dia 25 de agosto, é aniversário da rádio. No dia que vocês estão vendo esse vídeo aí, estamos comemorando aí 76 anos de história junto com a rádio Rio Negrinho. E a nossa parceria só está começando. Vamos ver então esse documentário que foi feito para atualizar um documentário que foi gravado lá em 2009, 15 anos atrás, né? E hoje a gente traz aí a nossa versão já com essa atualização aí. A rádio não é mais do controle dos familiares que sempre esteve durante todo o seu período de existência. Eu ressalto que algumas informações podem ser aí contraditórias agora
porque a gente já tinha o material pronto, né, pessoal? Então, se eu falar ali no vídeo os diretores da rádio, vocês lembrem que agora a rádio está sob nova direção. Então, só para deixar bem claro aí para os nossos seguidores aí que acompanham o nosso trabalho sério que a gente produz aqui. Se acontecer de falar ali proprietário da rádio, aparecer nas legendas embaixo ali, desconsiderem, né? Eles foram, né? Fazem parte da história com certeza, mas os atuais proprietários já não são mais eles. Então são esses que a gente vai estar abordando durante o vídeo aí. Só para deixar bem clara a informação aqui no canal que você já sabe. Dá o play e pronto. A emissora. A Rádio Rio Negrinho Limitada teve seu pedido de licença liberado pelo governo federal no dia 25 de agosto de 1948. E foram 4 os fundadores: Arthur Maier, Egon Rosman, Pericles Virmond e Bernardo Olsen Neto. Sobre o prefixo ZYR4 e com 100 watts de potência, a emissora entrava no ar. A emissora viria para quebrar o isolamento de Rio Negrinho na área das comunicações e colocá-la literalmente no mapa. A programação era comandada por Egon Rosman e também por sua esposa, Dona Irene. A inauguração da rádio foi um marco para toda a região, né? Fato que fez com que a primeira notícia dada nas ondas da nova rádio fosse justamente a sua própria inauguração. No início de sua história, a hoje cidade de Rio Negrinho era um distrito de São Bento do Sul, que com a instalação da rádio projetou a localidade distrital à frente de sua própria cidade. Sobre a emancipação, né? A emancipação política veio com a desanexação do então Distrito de Rio Negrinho do município aqui de São Bento do Sul, né? Através da Lei número 25 de 13 de dezembro de 1953 e a criação do município de Rio Negrinho, através da Lei Estadual número 133, né, de 30 de dezembro de 1953. Mais, né, sobre esse tema, você encontra escaneando esse QR Code aí no canto da sua tela. Em 1950, 2 anos após ser fundada, a direção da rádio passou a ser exclusiva de Arthur Maier e sua esposa Eugênia Quitschall-Maier. No início de 1950, meu pai, Arthur Maier, adquiriu as cotas dos demais sócios, tornando-se único proprietário. Administrou a emissora até 1960. De 1961 a 1980, a administração da rádio ficou a cargo de Irineu Pedro Brisque, que durante sua gestão fez muitas promoções, entre as quais trouxe conjuntos sertanejos de sucesso na época que se apresentavam no Cine Rio Negrinho. Entre eles, Nhô Belarmino e Nhá Gabriela, Tonico e Tinoco, Pedro Bento e Zé da Estrada, entre outros. Eram transmissões ao vivo. Promoveu também festas alusivas à passagem de 1º de maio, Dia do Trabalho, com torneio de futebol e distribuição de brindes. No Natal, também fez a festa do Papai Noel, com distribuição de brinquedos para as crianças. Em 1975, recebemos a autorização do Dentel, hoje Anatel, para aumentarmos a potência da rádio para 1000 watts. Depois de alguns meses, fui para São Paulo adquirir os novos equipamentos, entre os quais 2 transmissores da marca SNE, uma antena de 55 metros e outros produtos. E assim, em meados de 1977, a rádio entrou no ar com nova potência. Em 1981, assumi a parte administrativa da rádio e em 1988, eu e minha irmã Elfi compramos as cotas de Irineu Pedro Brisque. Nessa data, assumimos a direção da emissora com trabalho, dedicação e perseverança. Desde 31 de março de 1988, a rádio foi dirigida por Elfi Adelaide Maier Thelma e Goldwyn Maier. Em 1º de novembro de 2005, Elfi doou sua parcela de 50% da direção da casa para seus filhos, Julian e Jorge Thelma. E hoje, 2024, 50% da direção continua com Goldwyn Maier e os outros 50% com um dos filhos de Dona Elfi, Jorge Thelma, que comprou, né,
os 25% que era de seu irmão ali, né, então. Juntamente com meu irmão Goldwyn, estive à frente desta casa de comunicações desde 1988 a 2005. Atualmente, além de meu irmão, na administração da empresa, está o meu filho Jorge, seguindo os meus passos para continuar a tradição de nossa família. Em 2005, minha mãe passou as cotas para mim e para o meu irmão Julião Thelma, a parte que cabia a ela, né, seriam umas 50%. Após um ano, então em 2006, comprei a parte que era do meu irmão, então seriam os 25% dele. Então a partir de 2006, fiquei na administração somente com meu tio Goldwyn Mayer, então cada um ficou com 50%. As vozes marcantes de seus locutores, sem dúvidas, marcaram época na vida dos seus ouvintes, assim como aquela música que embala nossas memórias, né? Bem, eu comecei na técnica e depois houve uma oportunidade para mim, eu fiz o teste, eles gostaram, então eu continuei trabalhando. Então, o bispo chegou em Rio Negrinho, ia chegar às 3h45 e eu estava trabalhando na técnica, o locutor era o Euclides Ribeiro. E o Euclides Ribeiro tinha que recepcionar o bispo, então não tinha quem ficasse na locução. Então ele pediu para mim ir. Eu fui e desde aquela época eu me tornei locutora. Ela foi ali na farmácia do Helmut Ilk, onde ele tinha farmácia, né? E que hoje é um restaurante. Ali começou e depois que foi mudado para cá. Não existia ainda o segundo andar, era só o primeiro andar, era a parte de baixo. Vários programas e participações especiais abrilhantaram a programação da rádio. Nas manhãs de sábado, a Orquestra de Móveis Simo se apresentava e encantava o público, e tamanho era o número de pessoas presentes que o auditório dentro da emissora, que tinha capacidade para até 50 lugares, se tornava pequeno, o que levava a direção da casa, da emissora, né, a levar os shows para dentro do antigo Cine Rio Negrinho. Até o Cine, até a igreja, e em vários lugares onde era necessitado. Já nos domingos de manhã, o talento local era o que comandava. Shows de calouros que, além de recheados de atrações, traziam também apresentações com grupos musicais. Tinha domingos ali, nós fazíamos programa de auditório, tinha domingos que interditava a rua Carlos Weber, que era pequeno auditório, o pessoal ficava na rua. A rádio fazia radionovelas, num período que não havia televisão no Brasil, que, como sabemos, a televisão começou aqui no Brasil em 1950. Bem, aqui eu tenho Itze Weig, eu não me lembro o nome verdadeiro dela, eu só conheci ela como Itze. Georgina Kaminski, eu, Esther, Otinho Lukov, Léo Silva e Nelson Rosenbrock. Isso era uma radionovela que eles participavam. Depois tinha outra aqui, o seu Nivaldo Simões, Ivone Eckel, eu, Esther Zipperer, aliás, na época era Esther Silva, Otinho Lukov e Hélio Weber. Isso era de 51, mais ou menos. Um dos quadros que perduram na programação da Rádio Rio Negrinho até os dias atuais é a oração da Ave Maria, que inicialmente era gravada pelos renomados locutores da casa. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vós. Hoje em dia é idealizada por padres, sempre com alguma reflexão. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo.
Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E até os dias atuais, tem uma santa nos estúdios da rádio. Ela foi trazida pela idealizadora da rádio. Acompanhe. Sim, essa santa foi trazida aqui por Dona Irene Husmann. Ela era devota a Nossa Senhora, então ela trouxe, como ela era proprietária da rádio, na época, ela trouxe a santa para a rádio. A história da emissora está descrita como uma das que mais cobriam acontecimentos históricos, não apenas no município de Rio Negrinho, mas também de outras cidades, inclusive aqui de São Bento do Sul, né? Em 2024, a Rádio Rio Negrinho completa 76 anos de história. Está entre as 7 primeiras emissoras de radiodifusão a ganhar concessão para operar no norte de Santa Catarina. E certamente há muito que relembrar nessas quase 8 décadas em que ela está no ar. E aqui a gente tem esse quadro aqui, toda essa aparelhagem, né, que fez parte da história, né? E esses aparelhos ainda tem aqui no acervo da rádio, né? Sim, nesse quadro a gente pode ver como a gente tinha o nosso estúdio, né, antigamente, na época da FM, bem no início, né, da Rádio Rio Negrinho. Onde veio a evolução. Como a gente ainda tem, né, alguns desses aparelhos ainda em acervo, né, da rádio, né, muitas das vezes, né, o museu acaba solicitando para disponibilizar ele para visitação aí nas datas comemorativas, dia do rádio, ou até às vezes aniversário da rádio, algo assim, conforme o cronograma, né, que o museu tem, acaba solicitando alguns itens para visitação do pessoal. E garanto que a maioria dos equipamentos ainda funciona, né? Porque então, eu vi os aparelhos, né? A gente não vai mostrar aqui, mas que tá ali numa sala, mas estão todos em perfeito estado, né? Então, quiserem conferir, como a Carla falou, no museu aqui de Rio Negrinho eles fazem exposição. Vira e mexe, estão fazendo exposições em parceria ali com eles, né? E esses outros quadros, esse aqui é da antena da rádio, né? Essa aqui deve ser Isso, essa seria a da antena AM ainda, né? Que era aquela de 55 metros que a gente fala ali no início do vídeo, né? E esse aqui era o... Esse era o senhor Arthur Meyer. Ele foi o fundador da emissora, né? Entendi. Nada mais justo do que a gente fazer essa menção. Ali tem outros quadros ali de quando era... Aqui quando a rádio Rio Negrinho era 1570 kHz, né? Foi autorizada de acordo com o esmo senhor ministro da Viação e Obras Públicas, datado em 30 de setembro de 1947. Então, a 30 de setembro de 1947, alguns meses antes quase um ano antes, né? Praticamente 11 meses antes da abertura da rádio, né? Sim. 26 de agosto de 48, 30 de setembro de 47. Isso. E o transtorno que era naquela época para abrir qualquer... Naquela época era mais rádios, né? Televisão tinha. Sim. Nem tinha televisão ainda, porque era 47, a televisão no Brasil começou em 1950. Isso. Então você olha a burocracia que era, a gente acredita, né? Um ano depois que a rádio entrou em funcionamento, né? E aí fez um bem muito grande aí para toda a população, Com certeza, porque pela rádio Rio Negrinho, hoje tem outras também, né? Não só aqui em Rio Negrinho, como em São Bento, na região aí também. Sim. Mas a rádio Rio Negrinho teve uma importância histórica não só aqui para Rio Negrinho, como para toda a região, né? Então, mais do que merecido a gente tá aqui registrando hoje essa história aí, dessa quase octogenária aí, né? Rádio Rio Negrinho. Eu iniciei
os meus primeiros passos aqui na rádio. Como cantor, eu era componente de uma dupla sertaneja chamada Oswaldo e João Cunha, saudoso João Cunha. Foram em meados de 63 que a rádio havia firmado um contrato com a alfaiataria de Edir Sheffield e a casa comercial de Valdo Treme. Como na época faltava alguém para assumir esse programa, eu fui convidado pelos patrocinadores. Eu era empregado dos patrocinadores. Então eu assumi esse programa por em meados de 63 até julho de 64, quando eu deixei esse programa nas mãos do Coroné, que estava iniciando. Eu fui prestar serviço militar. A saudade é do nosso companheiro, amigo, né, o Coroné. O Coroné, a gente sente saudade dele, porque ele manteve a tradição. Ele foi um sertanejo puro mesmo, sabe? Um sertanejo de coração. Então o Coroné causa saudade. Toda vez que a gente ouve a música sertaneja, sempre vem na lembrança o Coronel César. Alô, minha gente boa, gente querida, o nosso cordialíssimo boa tarde. Cumprimenta-vos lá na sonoplastia o Ciro José. Aqui na apresentação, o Coroné. A partir de agora vamos apresentar o nosso rancho com a música sertaneja até às 6:30 da tarde, minha gente. Muitos foram os locutores que passaram pela casa, como é o caso de Severiano César Linhares, conhecido como Coroné. Ele que se tornou uma figura folclórica no rádio regional. Coroné cativava a audiência com seu jeito simples de comunicar. Ele marcou tanto a história rio-negrinhense que no início da década de 2000 foi homenageado com seu nome em uma praça da cidade. Marcante foi a vida que eu tive praticamente em conjunto com o Coronel César, Severiano César Linhares. Conheci ele no circo, ele era apresentador de circo, do Atrações Simo e outras atrações que a Móveis Simo produzia aqui em Rio Negrinho, inclusive com o Paulo Roncone, com o Aldemir Tavares. Graças a Deus muitos ainda estão entre a gente, mas o Coronel infelizmente nos deixou em 99. Também o Sérgio Ferreira, 11 anos, trabalhei com ele transmitindo o jogo. Sérgio Gertler, que foi quem praticamente lançou eu no jornalismo. Eu tinha muito medo de falar em rádio jornal. Eu achava que era perigoso, porque a pessoa recebia ameaça por telefone e tal, aquele negócio. Mas depois o Sérgio me deu bastante coragem, infelizmente também faleceu muito novo, não chegou a completar 30 anos. Renato Pizzinini também, que muitos se lembram, o Renato trabalhou comigo como comentarista esportivo, eu trabalhei com ele, fiz várias externas com ele no interior, em outras cidades que a gente fazia flashes dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Ele era um dos narradores juntamente com o Sérgio Ferreira, e assim foi Ivolci Soares também. São pessoas que marcaram profundamente a vida minha, do Aristides, que eu com o Aristides somos compadres, então a gente até é suspeito para falar um do outro, mas de qualquer forma a nossa amizade é que nem irmão. A gente começou junto, ele começou um pouco antes de mim, né? Depois eu já vim para trabalhar na locução, ele ainda era operador de áudio, como se diz hoje, né? Naquele tempo era técnico de som, virador de disco, como o Coroné dizia, né? Que tinha os long plays, tinha os discos, né? Que hoje já não se usa mais, tem CD, tem DVD, tem uma série de coisas, computador, tudo se modernizou. Mas é uma coisa maravilhosa. São pessoas que deixaram uma lembrança que nunca vai se apagar na memória da gente. Cada vez que eu olho uma fotografia daquela, me emociono. Eu vivo chorando, mas chorando de alegria, não de tristeza. Sérgio Ferreira é outro locutor que fez parte dessa história e merece ser destacado. Para ele, o domingo de lazer de seus ouvintes era tudo, e sua entrega em suas transmissões esportivas teria que ser a melhor. Ele costumava dizer que o domingo das pessoas era a segunda-feira dele, né? Porque segunda-feira é o dia que inicia a semana, então a dele, como ele tinha que trabalhar, entregava o seu melhor e transformava o seu domingo numa segunda, né? Este domingo, dia 10 de março de 1996, aqui está Gilberto Turiqui. A decisão do campeonato municipal valendo pela versão de 1995. Mas Sérgio Ferreira não marcou sua trajetória na Rádio Rio Negrinho apenas em transmissões esportivas, mas também em coberturas de outros eventos, como o 7 de setembro.
Ele era mestre em coberturas externas, ou seja, aquelas que ocorriam fora dos estúdios, né, da rádio. Ele foi homenageado com seu nome na sala de imprensa, né, da Câmara Municipal, conforme essa imagem. Olha, todos os momentos que eu tive aqui na Rádio Rio Negrinho foram de grandes satisfações para mim. Conforme eu já disse anteriormente a você, eu comecei na rádio em 1970, quando o diretor era o seu Irineu Brischi, e comecei fazendo o programa da Ave Maria. E no final eu fiz, durante essa trajetória minha na rádio, eu fiz todos os programas aqui da rádio, inclusive os programas sertanejos, os programas de esporte, os programas de noticiários, enfim. E um dos programas que marcou muito a minha passagem aqui na rádio foi o Noturno Sentimental e o Show 37 Dentro da Noite. Eu só tenho a agradecer a Deus pela voz que me deu, né, o encerramento, aquele boa noite, Senhor do Universo, e pela manhã, bom dia, Senhor do Universo. No final da noite, a gente agradece pelo dia que tivemos, né, pelo labor, pelas pessoas que a gente encontrou durante o dia, né? E pela manhã a gente pede forças ao Criador para a gente enfrentar mais um dia, que é um dia que a gente vai trabalhar, vai ficar com os ouvintes, levando alegria, levando a boa música, a boa notícia, apesar que muitas vezes as notícias não são lá muito boas, mas a gente deixava e deixa os ouvintes bem informados. É essa a satisfação que os locutores, os técnicos, os diretores da Rádio Rio Negrinho proporciona aos nossos prezados ouvintes. Eu me lembro no centenário, eu e o Nick Lauda era o técnico de som, e nós fizemos uma entrevista aqui com no centenário vieram os índios para desfilar aqui. Nós queríamos que eles, né, perguntamos para eles por que não desfilavam como o índio anda na selva, né? E o índio ficou bravo comigo aqui na rádio, e inclusive estava um com arco e flecha aqui e queria dar uma flechada, até deu uma flechada que ficou a marca na parede. Não sei se ainda tem lá atrás, mas era para acertar mesmo. E nós ficamos meio apavorados aqui e no final falamos para os índios aí que nós iríamos dar Coca-Cola para eles, mas na cidade não tinha Coca-Cola, só tinha Pepsi. Pepsi eles não queriam, né? E nós fomos buscar a Coca-Cola na vizinha cidade de São Bento do Sul e eles se acalmaram. A Rádio Rio Negrinho cobriu inúmeros momentos da história da cidade, como as enchentes de 1983, 1992 e todas as outras que ocorreram após essas datas, inclusive as recentes, né? A própria rádio fica situada em área que alaga. Duas grandes enchentes, a cidade praticamente parou em sua região central. Nós resolvemos criar o serviço de utilidade pública, levamos a emissora para o Morro da Antena, no nosso sistema transmissor, lá instalamos tudo e de lá falávamos. O detalhe é que eu, o Aristides, o Paulo Roncone, o Aldemir, pessoas que colaboravam, iam buscar as notícias. Viajávamos de barco por cima da cidade, passávamos pela Igreja Matriz, enfrentávamos talvez os mesmos problemas que os bombeiros enfrentavam e só nos recolhíamos quando havia mesmo o toque de recolher do Exército, que aí todo mundo tinha que ir embora às 10 da noite. Caso contrário, nós estávamos trabalhando, mantendo a rádio funcionando, né, divulgando desde cedinho as notas de utilidade pública, procurando salvar as famílias, porque muitos estavam isolados. Então, nessas duas enchentes, se repetiu esse trabalho, que é algo que emociona. Cada um que fala sobre esse trabalho fica realmente emocionado. O Cine Rio Negrinho, lançador de bons filmes, apresentou o seu cartaz cinematográfico. Entre essas grandes transmissões, a Rádio Rio Negrinho também foi fundamental na época em que existia cinema na cidade. O Cine Rio Negrinho,
e anunciava seus filmes em cartaz na rádio, que por sua vez fazia shows e transmitia direto do espaço reservado, que atualmente é área comercial no centro da cidade. Rio Negrinho FM é do piso e a hora certa, 3h07. E você que está aí me vendo, você lembra da época em que para participar de alguma promoção, seja da Nestlé, um exemplo? De qualquer chocolate Nestlé e troque por um dos 4 fascículos pernambucanos. Nestlé tá vendo aí, patrocina a gente. Mas um exemplo, de promoções da Nestlé, do caminhão do Faustão e tudo mais. E no Ano Novo, Vida Nova. Toda semana você concorre a 15 mil reais se mandar uma embalagem. Se você mandar 2 embalagens do mesmo envelope, você dobra o prêmio. São 30 mil reais em compra. Ou para mandar o recado na rádio, você tinha ou que usar o telefone, ou mandar um bilhete, uma carta até os estúdios, né? E quando a Rádio Rio Negrinho completou seus 50 anos, fizeram inúmeros sorteios aos seus ouvintes. E acreditem vocês, a urna nos estúdios continha quase 42 mil cartas. Na hora do sorteio, recebemos mais 2 cartas. Por coincidência, fomos notar que deu o nosso prefixo, 1570 kHz. Olha só, eram outros tempos, né? Hoje, com as facilidades das redes sociais, eu acredito que quem viveu essa época, viveu. E quem não viveu, não vive mais. A tecnologia facilitou muito, né, pessoal? Em agosto de 2007, foram feitas restaurações e digitalizações de arquivos históricos da Rádio Rio Negrinho, bem como de equipamentos que fizeram parte desses 76 anos de história. Como sabemos, a faixa de frequência AM das rádios, assim como a TV analógica, está sendo descontinuada aqui no Brasil. Em novembro de 2013, foi assinado o decreto que possibilitava a migração das rádios AMs para a faixa FM em todo o território nacional, e a Rádio Rio Negrinho embarcou nessa transição tecnológica. A partir daí, estudos foram feitos para a implementação desse projeto, que em outubro de 2017 migrou definitivamente para a faixa FM, no canal 250, operando na frequência de 97,9 MHz, oferecendo muito mais qualidade no áudio que chega aos seus ouvintes. Ela abrange todo o Médio Vale do Rio Negro, Planalto Norte Catarinense e Sul Paranaense, além de ser transmitida também via internet para todo o planeta. E você pode acessar a programação da Rádio Rio Negrinho de qualquer lugar do mundo. Basta acessar esse QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela e cai direto no site da rádio. E atualmente, como é que está o quadro de locutores? Bom, atualmente 3 locutores dão voz à programação histórica da rádio. Aristides Sauer, José Valdecir das Neves, né? 20 horas e 1 minuto, boa noite. Está no ar o programa Eu de Cá, Você de Lá. A partir de agora você liga 3644-2270 e pede ao vivo a sua música. E Romário Alberto da Cruz, o Beto Roma, que foi quem me entrevistou ao vivo no momento em que gravávamos esse documentário. E para mim foi uma honra falar nesses microfones por onde já passaram tantas e tantas histórias. Eu agradeço a rádio aí pela oportunidade de também divulgar o nosso trabalho nas ondas da 97,9. Ao som da Paula Fernandes, beijo bom na Rio Negrinho FM 3 e 1. A gente está recebendo hoje aqui nos estúdios da Rio Negrinho FM o nosso amigo John, do canal do John no YouTube, ele que está atualizando as matérias sobre a rádio. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, quero agradecer a oportunidade aí que estão dando pra gente, né? O pessoal super querido aqui da Rádio Rio Negrinho, uma história mais do que merecida, né? É isso aí, me conta um pouco aí sobre o seu canal, o que o teu canal apresenta, o que você tem no teu canal para quem quer acessar, como que faz? Então, a gente conta a história eu sou de São Bento, né? Primeiramente, a ideia foi começar com histórias de São Bento do Sul, mas como as histórias de Rio Negrinho e da região aqui, especialmente da querida vizinha de Rio Negrinho, mandar um abraço também pro povo de Rio Negrinho, que sempre me recebe super bem, a ideia saiu do nicho de São Bento e veio também para Rio Negrinho, e as histórias interligam, né, como eu falei. Então, agora estamos trazendo também histórias de Rio Negrinho, e é gostoso trazer esse reconhecimento. A gente nem faz por reconhecimento, mas querendo ou não, a gente entrega uma coisa bem feita e acaba tendo reconhecimento, né?
Então, para quem quer saber das histórias aqui de São Bento do Sul, da nossa cidade vizinha, e também algumas coisas, algumas curiosidades do Rio Negrinho, é só acessar o canal do John no YouTube, isso? Isso mesmo, canal John, só procurar lá John, J-O-N-N, né? Escrever canal e daí J-O-N-N lá. O pessoal, boa parte já conhece o nosso trabalho aí, graças a Deus. Hoje você conta com quantos inscritos? Passamos dos 3.000 inscritos. E no YouTube todo mundo sabe que é difícil, né? O engajamento ali, fidelizar o público, e graças a Deus a gente está crescendo cada vez mais. Seus vídeos hoje contam quantas visualizações? Em torno, o vídeo mais assistido foi o experimento social, que eu quero até agradecer o meu cunhado que proporcionou. A gente faz experimentos sociais nas igrejas também. Está batendo em torno de 25 mil visualizações. E o John tem algumas histórias aqui da Rio Negrinho FM, que é antiga a ele. Algumas curiosidades ele pesquisou muito, então eu vou deixar você contar para os nossos ouvintes o que você descobriu nas suas pesquisas sobre a rádio, John. Então, boa parte dos ouvintes acredito que não sabem que Rio Negrinho foi um distrito de São Bento, assim como Piraberaba é um distrito de Joinville. Rio Negrinho era um distrito de São Bento, né? As histórias... eu vou deixar mais detalhes assim para o pessoal ficar curioso e assistir no vídeo, né? Mas são 76 anos de história, a gente deu uma boa resumida. Quero agradecer o Érico também, que foi um dos locutores aqui da rádio, né? Mas ele que fez o conteúdo lá em 2009 e a gente está atualizando esse conteúdo, trazendo todo esse cuidado, tendo todo esse cuidado da pesquisa aí para trazer essa atualização, né? Então vamos deixar mais uma vez claro o canal do John, como que é no YouTube? J-O-N-N. Só escrever lá e então o pessoal que quer saber como algumas histórias de São Bento do Sul e a história da Rio Negrinho FM, entra no canal do John, que está atualizando lá. O garoto é fera. Obrigado, viu, John? Fica à vontade, a casa é tua. Obrigado a vocês pela oportunidade aí. Já eu tô de volta, agora 3h04. Boa tarde. Bom, estamos aqui na edição desse vídeo, nesse momento, e quis trazer um presente também aí. Eu simpatizei muito com o pessoal querido aí da Rádio Rio Negrinho, que eu resolvi colorizar por meio de computação gráfica aí algumas fotos históricas da rádio. Então, acompanhem aí o que a gente fez e o trabalho que a gente fez. Demorou, dá um trabalho bem minucioso, mas ficou bacana. Confira aí então. Rádio Rio Negrinho, YR4, 1570 kHz, a emissora. Rádio Rio Negrinho, YR4, 1570 kHz, a emissora. Bom, pessoal, então aqui são os estúdios, né? Como vocês viram aí, eu agradeço também em vídeo aqui o pessoal da Rio Negrinho FM deram a oportunidade da gente falar no ar um pouco do nosso trabalho, né? Então, mais um agradecimento a vocês. E tem uma parte bem bacana aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Já tá a Carla aqui me esperando mais uma vez, que é onde fica o acervo, os discos, né? Os vinis e tudo mais, né? Tudo onde começou a história da rádio, né? Hoje a gente guarda, né? Tem um acervo assim com muito carinho. E tem bastante aqui, né? Temos uma quantidade, né, elevada de discos de vinil que fizeram muito sucesso na época, né? Uhum. Até onde veio a surgir os CDs, né? Uhum. E dando continuidade aí à tecnologia, onde tudo se tornou mais prático hoje, né? Até para a veiculação de uma rádio FM, né? Com certeza. E às vezes, hoje em dia não, né? Mas uma pergunta até meio sem lógica, mas assim,
usa ainda algum vinil, algum CD ainda, às vezes não hoje em dia com os meios, como você disse, tudo digitalmente, né? A Sim. música chega ali de outros meios, não precisa mais você pôr o disco, mas ainda assim às vezes recorre a esse acervo aqui, ou é só para peça que tá se tornando já peça de museu aqui? Na verdade, seria mais para peça de museu, seria um acervo mesmo, né? Hoje não temos nem mais aparelhagens que a gente possa utilizar eles, né? Para ser transmitido para o ouvinte, né? Tudo modernizou, já né? virou história, né? Legal, né, pessoal? Rio Negrinho FM. Toca o seu som. Deixa eu desligar aqui. Estávamos ouvindo aí a rádio Rio Negrinho, né? Umas semanas após, né, as nossas gravações, a rádio Rio Negrinho foi vendida. O fato pegou toda a equipe de surpresa. Eu digo que no dia das nossas gravações, ninguém sabia ainda que a rádio já estava ali em processo de negociação, né? O portal Nossas Notícias esteve nos estúdios da rádio no dia 12 de agosto desse 2024. Pouco mais de uma semana aí das nossas gravações, no dia em que eu estive ali, né? No final do mês de julho. Na ocasião, eles bateram, né? O pessoal do portal, bateram um papo com o Thelma, que realizava as últimas orientações, ainda como diretor, a equipe, e também já para a nova diretoria que estava assumindo, né? Na ocasião, lhes foi apresentado o radialista Vanderlei Cordeiro, que já fez parte do corpo da rádio em outros tempos. Daqui a pouquinho a gente já vai falar melhor sobre isso. E agora assume, né, a coordenação da empresa. Segundo o Thelma, o agora ex-diretor, a venda foi desafiadora. Ele disse que, como se trata de uma empresa familiar, não tem uma sucessão a formar, tendo em vista que todos da família se dedicaram a outras atividades, né, que não a área da comunicação. Aí houve uma proposta e eles aceitaram. A decisão não foi fácil, mas com certeza encerramos esse ciclo com o sentimento de missão cumprida para a comunidade, para os anunciantes e todos aqueles que simpatizam com a rádio, né? Cordeiro, o atual coordenador da rádio, já trabalhou na emissora por 10 anos. Segundo ele, não há interesse em descaracterizar a emissora, tanto na sua programação, né, no que diz respeito à programação, quanto à equipe, e que no segundo momento serão elaboradas estratégias e algumas possíveis mudanças. Cordeiro contou que conheceu, né, os novos proprietários quando ele trabalhou na Rede Massa, aquela importante rádio lá do Ratinho, né, no Paraná, na capital paranaense. Eles são empresários de São Paulo e Curitiba e que escolheram Rio Negrinho, né, para fazer um investimento. E eles queriam que uma pessoa da cidade fosse o coordenador da rádio, o coordenador desse projeto, e ele aceitou. E questionado sobre as mudanças que possam haver nos próximos meses, Vanderlei não descartou a possibilidade da empresa vir a ocupar um novo prédio. Ele completa dizendo: a mudança é algo que pode acontecer mais adiante, mais ali para frente, né? Depois desse período de transição e adaptação. Sobre os novos proprietários, ele fala que todos terão a oportunidade de conhecê-los. Eles querem muito enriquecer esse elo com o Rio Negrinho e a região, né? Assim como acontece com tantos outros empresários que adotaram o Rio Negrinho e se identificaram com tudo o que a nossa terra tem a oferecer. E nesse sentido, o fato será sempre a rádio Rio Negrinho. Bacana a história, né, Carla? Com certeza. Aposto que até você que trabalha aqui quase 8 anos, muita coisa até nem você que é funcionário aqui não sabia, né? Tem muita coisa que a gente acaba não sabendo, vem sabendo com o decorrer do tempo, com o contar de histórias. Muitas pessoas que passaram aqui, né, pela emissora e vêm a contar a história. Eu trabalhei aqui, já fiz parte de tal período nessa emissora, né? E recorda com carinho, com certeza, né? Eu imagino. Muitas dessas pessoas que falaram no vídeo ali também já não estão mais entre nós, né? Sim. Fica aqui o nosso respeito aos familiares também, né? A gente quis honrar o legado que eles também construíram aqui e fizeram a história da Rádio Rio Negrinho, né, que agora vai para o mundo inteiro através da internet também, né? Então, com certeza. Quero agradecer mais uma vez você, Carla. Agradeço em nome também. do canal John, agradecer você que está representando a diretoria da rádio. Contem com a gente aí para qualquer divulgação que precisem fazer. Agora,
estamos tricotando juntos aí. Ok, nós agradecemos, né, a visita de vocês, do canal John, em especial a você, né, trazendo essa matéria um pouco mais da nossa história aí para o Brasil e mundo. Mais do que merecida. Deixa eu te dar um abraço aqui. Obrigado e parabéns para a Rádio Rio Negrinho, 76 anos de história, que vem mais 76 aí pela frente, né? Porque com certeza ainda, mesmo contando, dando uma aprofundada aí no tempo desse vídeo aí, senão o vídeo ia dar uma semana se fosse pra gente contar realmente Sim. tudo que aconteceu, né? Porque quase 8 décadas aí não é para qualquer uma das rádios mais antigas aqui, se não a mais antiga aqui da região. Então, forte abraço à diretoria aí e a você que nos acompanhou, né? Peço que você se inscreva, siga também as redes sociais da rádio, acompanhe a programação, acompanhe o nosso trabalho aqui que a gente faz com todo o coração e para trazer as histórias que merecem ser destacadas aqui de São Bento do Sul e região também. Obrigado, viu, Carla? Agradecemos. Fechou.